alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje estudar os constituintes das células. Veja que nós vamos estudar o que compõe as células. Então, uma aula bem interessante. Mas antes, vamos para os nossos avisos. Então, para começar em relação ao aviso, eu gostaria de dizer a vocês, que muitos de vocês estão vendo essa aula pela TV. Mas é bem mais interessante assistir essa aula pelo aplicativo, pessoal. É através do aplicativo que vocês vão poder discutir com a gente, conversar, fazer perguntas, dizer o nome de vocês, a escola, para a gente também poder agradecer aos gestores, aos coordenadores, aos professores que estão incentivando vocês a assistir a nossa aula ao vivo. Então, além de assistir ao vivo, através da TV e no aplicativo, vocês podem rever essa aula no YouTube. Não esquecendo que lá no YouTube tem o aplicativo, tem o chat, onde vocês vão poder escrever, vocês vão poder fazer perguntas, responder nossos questionamentos. E se estiverem gostando das nossas aulas, dá um likezinho aí para incentivar o nosso trabalho. Mas, gente, para que a nossa aula ela seja mais interativa e atinja o maior número de pessoas, não só alunos, mas outras pessoas que estão nos assistindo, nós contamos aqui com a língua brasileira de sinais. E, para isso, nós estamos aqui com a nossa querida Elaine, aí, se esforçando, dando o máximo dela para que vocês possam ouvir, para vocês possam entender, para que vocês possam participar da nossa aula através aí dos sinais. Vejam que interessante a nossa escola com esse cuidado em relação a todos vocês, não só alunos, viu? E para a gente também incentivar nessa questão aí do mês de agosto, esta semana estamos falando a respeito da conscientização da saúde do homem. A semana anterior nós conversamos a respeito do aleitamento materno, era a semana da questão aí desse alimento precioso, mas estamos falando hoje a questão da saúde do homem. Gente, em relação aí à saúde do homem, o cuidado que a gente deve ter, nós enquanto filhas, esposas, incentivar os maridos a irem a um postinho de saúde, a fazer a prevenção. Pelos nossos estudos, nós vimos que a maioria dos homens, eles só vão procurar o posto de saúde quando a doença já está bastante avançada e fica difícil de tratar, fica difícil também de curar. Então, essa semana vamos fazer essa campanha, Estamos aí próximo à questão aí do Dia dos Pais, então vamos incentivar e vamos falar da importância, que muitas vezes fica mais restrito a questão aí das mulheres. Então, se nós mulheres acreditamos que a questão de uma prevenção é muito importante, vamos ajudar os homens a também entrarem nessa de se cuidar. E aí eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dar as boas-vindas e vai falar também um pouquinho da saúde do homem, não é, Cláudia? Professora Isabel, então é muito importante essa questão, é maravilhoso estarmos aqui, e essa questão com a saúde do homem, É importante que ele já adquira também hábitos saudáveis, professora, para ter um envelhecimento também saudável. Então, todo esse cuidado que a mulher tem, o homem também deve ter, desde a questão alimentar, desde a questão de exercícios físicos, então tudo isso, e a prevenção contra uma série de doenças, não é, professora? Então é importante também procurar um médico, assim como a mulher vai, o homem também deve ir. Vamos incentivar essa campanha. A família em casa é muito importante nesse ato aí, tá certo? Então, contamos com vocês, não é, professora? Pois é, professora Cláudia. Se eles estão resistindo aí, vamos acompanhá-los, vamos lado a lado aí, cuidando aí da saúde, A saúde da família e um olhar especial à saúde do homem. Como eu disse a vocês no início, a nossa aula de hoje vai falar sobre os constituintes da célula. E aí, em relação aos constituintes, vejam aí que interessante essa questão, esse cuidar aí que a gente vai ter em relação a essa célula, as estruturas que compõem, que estão dentro dessa célula. Mas para a gente falar a respeito de célula, a respeito desses constituintes, eu trouxe para a aula de hoje 4 objetivos. E aí a gente vai se esforçar para a gente poder atingir esses objetivos. São objetivos muito importantes para a compreensão, para a aprendizagem desse tema, constituintes da célula. Primeiro objetivo é a questão de reconhecer a célula como a unidade básica, estrutural e funcional dos seres vivos. Então, eu gostaria que no momento que a gente estivesse apresentando a questão aí da teoria celular,
vocês percebessem que todos os seres vivos, né, eles são formados por células, a gente vai ver aí uma exceção, mas aí a questão dessa célula, ela é a unidade básica, ela é a estrutura inicial, né? É a partir dela que todos os outros órgãos, né, tecido, órgãos, sistemas se formam. O outro objetivo é a questão aí em relação listar os seres vivos quanto ao número de células. Nós vamos ver aqui uma classificação. De acordo com o número de células, existe uma classificação. E dentro dessa classificação, nós vamos perceber um conjunto de seres vivos para cada uma dessas classificações. Então, é muito importante prestar atenção que, de acordo com o número, eu vou também apresentar para vocês exemplos de seres vivos. O terceiro objetivo é que a gente vai precisar de apresentar as principais diferenças entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Então, a gente vai ver aí que essas células, elas recebem esses nomes especiais, e esses nomes especiais, eles são muito interessantes, mas o que a gente vai ver a partir desse número é a presença aí de estruturas que diferenciam um do outro. Então, agora para o quarto e último objetivo, identificar as organelas que diferenciam as células vegetais da célula animal. Então, aí na célula animal e na célula vegetal, eles vão apresentar estruturas internas diferentes e algumas estruturas que são comuns aos dois tipos de célula. Então, esses seriam os nossos objetivos. Em relação aí aos objetivos, eu crio as situações, problemas, como se fossem verdadeiros, né? São os exercícios. Então, a gente vai ter que fazer um exercício. E, a partir desse exercício, desses objetivos, eu criei também 4 atividades, que são 4 situações, problemas. E aí, prestem bastante atenção. No decorrer da aula, vocês vão arriscando respostas e, no final, vocês precisam elaborar bem, né? Estruturar bem as respostas. E, se necessitar, reassiste a aula ou faz uma pesquisa. Vejam aí, a primeira situação, problema, né, é o que afirma a teoria celular. O que é que diz a teoria celular? A gente precisa responder. A outra, apresentar características das células chamadas de organizadas. Então, a gente vai ter, né, vocês vão ter que fazer essa situação, problema. Resolver como, professora? Para vocês resolverem, apresente, né, as características da célula. Quanto ao número, é importante. Então, o outro, diferencia uma célula animal de uma célula vegetal. Para a gente diferenciar, é importante a gente caracterizar. Apresenta algumas características que você vai estar diferenciando. Então, com isso, nós temos 4 situações, problemas, que estão bem vinculados àqueles 4 objetivos. Lembrando que a situação, problema é uma atividade que começa agora com vocês elaborando hipóteses, né? Pensando nessas respostas, e à medida que eu vou explicando, vocês vão reestruturando, vão complementando, vão até, muitas vezes, mudando a resposta. Para isso, é importante estar, às vezes, com um lápis, um caderno, para ir anotando. Se por acaso não estiver aqui, não tem problema. Quando você reassistir essa aula lá no YouTube, você leva o papel e começa a escrever e vamos ver como é que vai ficar essas respostas que são importantes para a gente dizer que os objetivos foram atingidos. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver em relação à célula é a questão da citologia. A citologia, né, no caso aí estudado na biologia celular, é a parte da biologia, né, que se dedica ao estudo das células e suas estruturas. Então, a citologia é uma parte. A gente vai ver que no estudo da biologia celular vai ter citologia, histologia e outras, né, partes para estudar cada um dessas subdivisões. Lembrando que as subdivisões são apenas para estudo. No nosso corpo está tudo integrado, está tudo funcionando harmonicamente em conjunto. Mas, para facilitar o estudo, os estudiosos sugeriram que a gente deveria estudar por partes. Por isso que a gente está estudando hoje a parte que é a citologia, certo? É aquela que estuda as células e também as estruturas dessas células. O que é que nós vamos ver mais? Nós vamos ver agora a questão da célula. Lembre que lá no nosso objetivo era preciso validar, né, a questão do que é uma célula. Então, a célula é a unidade microscópica
estrutural e funcional de todos os seres vivos. Então, a gente está vendo aí que a célula, ela é microscópio, a gente só consegue ver com a ajuda do microscópio. Ela tem uma estrutura específica e ela também tem uma função. Cada conjunto de célula, cada célula, ela apresenta uma função. No nosso caso, que temos uma infinidade de células, nós vamos ver que cada conjunto realiza uma função. Vamos ver também uma curiosidade para aqueles seres que têm apenas uma célula. Né? E a gente vai ver que essa célula ela vai ter que dar conta de todas as funções vitais. Então, continuando. Aí a gente vai agora para a teoria celular. Na situação problema, está pedindo aí para que vocês apresentem a teoria celular. E aí eu vou convidar vocês a lerem comigo, né, esse pequeno texto que apresenta para a gente a teoria celular. A teoria celular, ela afirma que as células são unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos e que elas se originam apenas de outra, né, célula pré-existente. Então, para existir uma célula, foi preciso que tivesse uma anterior. Mas venham aqui comigo para a gente pensar um pouquinho nessas palavras. Aí está falando morfológica, unidade morfológica. Essa unidade morfológica é porque ela tem uma forma específica e ela desenvolve funções também específicas. Então, essa palavra aí, ela vem mostrar que essa estrutura, ela tem, né, ela mantém o seu formato de acordo com o seu tipo. E aí a grande curiosidade da teoria celular é dizer que os seres vivos apresentam e que a gente não pode esquecer que uma célula ela só vai se originar a partir de outra. Por isso que na questão aí da primeira célula que forma o nosso corpo, né, ela vem de 50% do nosso pai, com 50% da nossa mãe, e essa união aí, ela vai dar a primeira célula, vai dar origem à primeira célula. E a partir daí, todas as outras células vão surgindo a partir dessa inicial. Né? Continuando. Professora, mas aí a gente vai estar diante, né, de dizer que todos os seres vivos... Não, gente. Vamos agora falar de uma exceção. Então, para falar da exceção, nós temos aí os vírus. Os vírus não apresentam célula, não possuem célula. Como assim? Os vírus são estruturas, não é, que eles são parasitas obrigatórios. Então, eles não realizam a digestão, né, a excreção, eles precisam que isso seja feito em outro organismo e ele parasita para sobreviver às custas, né, do seu hospedeiro. Então, a gente está diante aí ainda, não é, da questão do coronavírus. Então, diante disso, a gente vê que ele precisa, né, de uma vida para ele poder se desenvolver, para ele poder, né, se reproduzir, para ele poder se dar bem, se nutrir, porque ele vai retirar do indivíduo que seria o seu hospedeiro. Então, essa é uma estrutura, e essa, por não ter, né, não possuir célula, ele é classificado como acelular. Esse prefixo A quer dizer não. Não tem célula, tá certo? Então, aí nós estamos diante de uma exceção, que são aí a questão dos vírus. Continuando. Como eu apresentei os vírus, vamos agora ver como é que são classificados, né, os seres vivos a partir da quantidade de célula, que também faz parte do nosso objetivo e da nossa situação problema. Então, diante dessa questão aí de os seres, né, apresentarem, né, esse número de células, eles recebem nomes especiais. Como eu coloquei para vocês na tela anterior, que a celular são os vírus, porque são aqueles que não apresentam célula. Porque o prefixo A está dizendo não. Mas existem seres que têm apenas uma célula e são classificados como unicelulares. Então, o unicelular, e a gente está com um exemplo aqui das bactérias, as cianobactérias também, apresenta apenas uma única célula. E os seres pluricelulares, eu estou trazendo aqui como exemplo os animais e plantas, né? E nós estamos envolvidos, estamos integrados nessa classificação, que nós temos uma grande infinidade, uma grande quantidade de células. Por isso que somos classificados por pluricelulares. Então, quanto ao número de células, existem os acelulares que não têm, os unicelulares que têm apenas uma e os pluricelulares que têm muitas células. Ok? Então, aí nós estamos já respondendo uma situação problema. E aí vamos continuar. Agora, para a gente poder falar de células organizadas, a questão aí a gente vai ver agora
uma nova categoria, uma nova classificação. Então, a célula, quanto à organização, elas podem ser classificadas como procariontes e eucariontes. Vejam aí a questão de procariontes. As células procariontes são células mais simples. E aí elas têm uma categoria que a gente vai logo classificar. Ela não apresenta núcleo. O material nuclear está solto no citoplasma. Então, ele não tem uma estrutura separadinha, organizada lá no núcleo, não. Todo o material nuclear está solto lá no citoplasma. Então, essa seria a primeira, vamos dizer assim, característica para a gente identificar uma célula procarionte. Porém, uma célula eucarionte é aquela célula que tem um núcleo organizado, a estrutura nuclear está protegida, está ali dentro dessa capa, né? E aí, essa célula é classificada como eucarionte. E aí, eu vou dar uma dica a vocês. Eucarionte, organizada, né? E procarionte, aquela que apresenta aí essa categoria de ser desorganizada, porque o material nuclear está solto. Como assim, professora? Veja, o núcleo, lá acontece muita coisa, o núcleo organiza muitas funções da célula. E ele estando lá protegido, resolvendo seus probleminhas lá dentro daquela capa protetora, ele vai fazer melhor o trabalho. Enquanto aquele que o material está solto, está se misturando aí no citoplasma. Existe uma outra categoria também, que as células procariontes quase não têm organelas. A gente vai ver aí apenas a organela que é responsável na questão aí de armazenar, de sintetizar aí a questão de nutriente, né? A questão aí de proteína. Então, ele tem como se alimentar, ele tem como armazenar também alimento, porque apresenta uma estrutura. Outra característica da procarionte é que ela apresenta membrana dupla, enquanto a gente vai ver que na eucarionte existe algumas que têm essa membrana dupla e outras não. Vamos para a próxima. Então, deu para colocar aí, já arriscar em colocar a diferença de procarionte e eucarionte. A principal característica é a presença, né, do núcleo com uma capa envoltória protegendo ou o núcleo disperso aí no citoplasma. Vamos ainda falar, né, a respeito quanto à organização aí da célula procarionte e eucarionte, onde eu disse a vocês que tinha a membrana dupla, ou seja, ela apresenta uma capa. Então, aqui eu tenho o material nuclear solto, né? Essa capa aí protegendo. A gente vai ver aí a questão, né, das bactérias aí, né, comandando e a dificuldade que a gente tem com medicamentos de destruir, né, de, vamos dizer, combater totalmente aí a questão de uma infecção. E nas eucariontes nós temos a célula animal e a célula vegetal. A célula aí, onde tem um núcleo organizado, onde tem um núcleo protegido por uma camada. Continuando, a questão aí da célula animal e vegetal, que eu coloquei no slide anterior, dizendo que ela era eucarionte. E a gente vai ver agora a diferença. Acompanhe aqui comigo que eu vou apontar algumas diferenças. Então, aqui eu tenho uma célula animal e uma célula vegetal. Olhando rapidamente, a gente vai dizer, professora, é muito parecida, quase eu não consigo ver a diferença. A gente vai ter aqui estruturas que a gente vai encontrar só na célula animal e estruturas que vamos encontrar só na célula vegetal. Vejam aqui. Na célula animal, eu vou mostrar logo, é a questão aqui desses centríolos. Parecem uns tubinhos, parece um conjunto de canudos. E eles são muito importantes na hora da divisão celular. E a gente vai encontrar na célula animal e não vamos encontrar na célula vegetal. Outra característica de organela, eu vou ter o cloroplasto, que vai ajudar, né, vai realizar aí a fotossíntese, e como o animal não faz fotossíntese, a gente não vai encontrar cloroplasto aí na célula animal. O que é que nós temos mais? A questão do vacúolo. Tudo isso aqui, gente, é água. A célula vegetal tem bem mais água do que a célula animal. E a gente vai ver aí que o vacúolo lá na célula animal é bem menor. Por isso que quando a gente retira, não é, corta aí um galinho de uma planta, ela vai secar rapidamente, porque ela vai perder água, vai murchar, vai perder toda essa estrutura aqui. Existem outras e outras características, não é? A membrana, que a gente vai ter apenas a membrana plasmática, e aqui na vegetal nós vamos ter uma membrana dupla, que é a questão aí da parede celular e da membrana plasmática. Isso vai dar mais resistência aí ao vegetal.
E é bem interessante também que a célula vegetal tem um formato que muitas vezes não vai deixar espaço entre uma célula e outra. Então, vamos dizer que eu tenho um tecido vegetal. Se ele quiser se alimentar, uma célula quer se alimentar, vai ter que passar de célula por célula até aquela que está precisando de água ou de nutriente, porque não existe o espaço intercelular. Existem outras estruturas que a gente ainda vai conversar em outras aulas sobre a diferença de célula animal e vegetal. Então, acredito aí que já dá para vocês arriscarem na questão aí de respostas lá na situação problema. O que é que identifica? Eu mostrei aí estruturas, né, mostrando aí que existe uma grande quantidade de organelas que eu vou encontrar tanto na célula animal como na célula vegetal. O núcleo, né? A questão aí de mitocôndrias, a gente vai encontrar mitocôndria no animal, na vegetal, o núcleo protegido e outras estruturas mais. Mas aí eu mostrei a vocês que o centríolo está só na animal e o cloroplasto está só na vegetal. Que a animal tem apenas uma membrana e na vegetal a gente tem membrana e parede celular. Vamos mais um. Tipos de célula. Então, a gente viu aí a célula animal e célula vegetal, e a gente vai ver agora, se lá no conceito vinha dizendo que ela é uma unidade, não é? Funcional, morfológica, então a gente vai ver aí que cada conjunto de células realiza uma função. Se cada conjunto realiza uma função, elas não podem ser iguais, né? Porque eu vou estar diante aqui. Coloca aqui para eu ir apontando aqui os tipos, Devinho. Então, aqui eu tenho as células globulosas, as células aí do sangue, que elas precisam ter facilidade para deslizar no líquido lá, né, na questão aí do plasma lá no sangue. Então, ela tem esse formato. Já as células musculares, elas têm esse formato fusiforme para funcionar como verdadeiros elásticos. À medida que eu estou falando aqui com vocês, movimentando os braços, essas células elas vão alongando e vão se achatando, né? As células nervosas, que parecem fios elétricos, gente, ligando as terminações, né, do nosso corpo para a parte central, né, lá na questão aí, na cabeça, na questão do cérebro. As células da pele, que parecem tijolinhos, achatadinhos, marcando aí, né, a nossa pele, fazendo toda essa capa de proteção. E existem também as células que vão aí revestir muitos dos nossos órgãos. Então, quanto aos tipos de células, a gente vai ter aí uma variedade. E cada forma, juntamente com a sua função, é o que a gente vai aí caracterizar. A gente vai caracterizar através de função. E quando a gente fala da função, a gente vê logo que a forma, ela modifica. Será que vocês também colocaram aí alguma informação sobre o tipo de célula? Vamos mais. Agora, a gente falou de uma série de coisas da célula, mas agora a gente vai voltar um pouquinho para as estruturas básicas da célula. Professora, a senhora falou de organelas, mas vamos ver agora o que é realmente uma membrana, um citoplasma e um núcleo, que são as três estruturas mais importantes da célula. Vamos lá? Então, aí nós temos a estrutura básica, a membrana, né, o citoplasma e o núcleo. Vou fazer uma comparação, né, aqui nesse estúdio. Vamos dizer que aqui fosse uma célula. As paredes, o teto e o piso seria aí a membrana. Todo esse espaço aqui, né, que estão aí, seria o citoplasma. Tudo que está sendo preenchido aqui. E o núcleo, né, essa parte aí central que a gente já viu, que na célula procarionte, esse material nuclear está solto. A gente está falando aqui, trazendo um exemplo de célula eucarionte. Então, prestem atenção, porque agora a gente vai falar sobre a função de cada uma delas. O que é que a membrana faz? Qual é a função da membrana? Qual é a função do citoplasma e do núcleo? Então, aqui a gente vai ter primeiro a membrana. Veja, interessante que a membrana, ela é chamada de membrana plasmática ou membrana celular. Ela é uma estrutura que delimita a célula, separando o meio intracelular do meio externo. Mas a grande característica da membrana é que ela tem permeabilidade seletiva. É a membrana que seleciona o que entra e o que sai da célula. Não é legal? Aí a gente viu a membrana. Vamos lá. Em relação à membrana, a gente vai para o citoplasma, onde está mergulhado todas as estruturas, né, que compõem a célula, desde o núcleo às organelas. Né? E aí a questão de citoplasma em relação à célula animal e célula vegetal tem a diferença. E o núcleo?
O núcleo, gente, vem aí com grande função. É um núcleo que dá muitas orientações para a célula sobreviver, para a célula viver bem. É o núcleo que dá esses comandos, né, do que a célula está precisando. E é ele também que vai dar agora o grande, não é, vamos dizer assim, a grande importância que é a divisão celular. A hora da reprodução é esse núcleo que começa a dar informações. Primeiro, informações dizendo que essas células, né, que a célula tem que duplicar o que ela tem, as organelas, as estruturas, os constituintes. E depois ela vai dizer que esse núcleo tem a função de reprodução. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir e volto para falar um pouquinho da situação-problema. Tem Sabino que já deu bom dia, gente. Então, essa aula maravilhosa, nós estamos encerrando, mas agradecer a participação de vocês e qualquer coisa, reveja essa aula. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, Cláudia, né? Qualquer coisa vamos rever. Vai lá no YouTube e dá uma olhadinha. E aí a minha pergunta, será que vocês conseguiram responder as situações problemas? Eu volto ainda com esse tema de constituintes da célula. E aí eu acredito que vocês vão me dizer, não é? Quem sabe aí no chat vão colocar. Eu vou dar uma olhadinha também, não é? Antes de começar a aula de amanhã, o que é que vocês colocaram, não é? Hoje à tarde ou à noite, a questão aí das respostas, tá? Ficamos por aqui, aguardamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.